Augusto, deixa eu só te interromper, gentilmente nos atende, inclusive ele falou na reportagem do Matheus, o Coronel Marcelo Vieira Salles, comandante-geral da PM aqui de São Paulo. Coronel, bom dia, obrigado sempre pela atenção, pela gentileza, sei que o senhor é um ouvinte também aqui da Jovem Pan, um abraço. Bom dia, Tiago, bom dia, Augusto, bom dia, professor Vila e aos ouvintes da Jornal da Manhã da Jovem Pan. Um dia muito triste para o Colégio Raul Brasil, para a cidade de Suzano, para o estado de São Paulo e para o Brasil. Um fato totalmente imponderável. Eu tenho 34 anos de serviço na Polícia Militar. Vocês aí, o Augusto, você, o professor Vida, também tem uma experiência de vida, cada um no seu segmento, muito importante. Mas não erro quando eu digo que foi uma das piores ocorrências que eu tive que comparecer. Crianças, professores, temos que destacar aqui as figuras da coordenadora Marilena, coordenadora pedagógica, uma senhora com 59 anos, professora de escola pública, com uma folha de serviço impecável, agente escolar, a Eliana, que faleceu também, de 38 anos, uma jovem servidora da educação, a merendeira que ajudou, a professora do Centro de Idiomas, que foram determinantes, que segregaram as crianças, fecharam a porta, e a equipe do Sargento Camargo, a Cabo Eirana e o Cabo Diniz da Força Tática do 32º Batalhão. Essas pessoas, diante desse quadro dantesco, foram fundamentais para que a tragédia não fosse maior, Claro. Tiago. Comandante, eu sei que eu conheço muitos anos o senhor, eu sei que além de um PM de campo, o senhor também é um estudioso sobre os fatores da violência. De ontem para hoje, o senhor já conseguiu refletir em relação a isso? Sim, esse caso, o estudo na polícia, ele traduz, uma das vertentes, é o que nós chamamos de atirador ativo. Tivemos no Brasil 5 casos. Em São Paulo, especificamente, vou falar de 3. Aquele no Shopping Morumbi, aquele estudante, aquele acadêmico de medicina. Matheus. Tivemos na Catedral de Campinas, ainda no meu comando, lá na cidade de Campinas. E agora, tivemos também um caso terrível em Minas Gerais, um incêndio numa creche. Tivemos um caso em Goiás. E tivemos um caso semelhante na escola de Realengo, no Rio de Janeiro, também um ex-aluno. O atirador ativo, ele perde a noção, ele não tem o domínio total das suas melhores faculdades mentais, tem algum desvio que deve ser estudado, ele atira aleatoriamente no maior número de pessoas possível, e a característica dessa ação: arma de fogo, besta, que é uma arma cuja origem é medieval, que atira flechas, arco e flecha, coquetel molotov, simulacro de artefato explosivo, que impôs machadinha. Esses artefatos explosivos impuseram para a gente, até tivemos que isolar por conta do cenário, mas também para tentar desmantelar, porque nós tivemos que colocar o GAD com raio-x nesses artefatos, porque poderia colocar em risco, inclusive as pessoas que estavam operando naquele cenário. O governador, eu estava aqui no Palácio dos Bandeirantes numa reunião que nós estávamos tratando de outra catástrofe, que foi as enchentes no ABC e na área lindeira da cidade de São Paulo. Quando nos chegou, o governador de plano determinou que fôssemos para lá, acionou o general Campos, que é o secretário de Segurança, determinou que o delegado-geral fosse para lá, o diretor da Polícia Técnico-Científica fosse para lá, e os melhores esforços. O ministro Rossieri, o secretário Rossieri da Educação, também foi embarcado na aeronave conosco. Tivemos que gerenciar a crise sob vários aspectos. O primeiro, no socorro às vítimas. O segundo, no desmantelamento de possíveis artefatos explosivos. O terceiro, na identificação do que houve, de tentar entender
a dinâmica toda daquele acontecimento, o acolhimento às famílias. Aí eu aproveito e peço desculpas a você, Tiago, como você disse, nos conhecemos há vários anos, eu não podia, sob argumento algum, passar, e você compreendeu plenamente, os companheiros da imprensa compreenderam, eu não poderia passar o nome das pessoas envolvidas, antes de passar para as famílias, de criar, reunimos no Bom Quiô, junto com a prefeitura. Bom Quiô é um espaço ao lado lá, para acolher as famílias. O Coronel Prado, que é o comandante da região, junto com o secretário Rocieli, junto com a assistência social do governo, para que nós pudéssemos, um a um, falar com cada familiar. Também vocês imaginam como deva ser isso. Outra experiência também que rogo a Deus para não passar, apesar da minha profissão é emergência, mas muito difícil. Agora, o Estado deu a resposta, principalmente no que tange ao primeiro atendimento. O professor Vila, eu vinha ouvindo, ele falou sobre isso. Se o Sargento Camargo não tivesse atuado, professor, naquele centro de idiomas, talvez nós estivéssemos aqui aos prantos, e não falando com a voz embargada, com sentimento, por vezes, de impotência, mas estaríamos aos prantos, porque a tragédia teria um espectro muito maior. Professor Vila. Bom dia, Coronel. Marco Antônio Vila, é justamente sobre isso, Coronel. As razões são muitas, né? E que devem ser enfrentadas aí. Tem as questões afeitas à vida escolar, tem as questões que passam pelas redes sociais, por esses videogames aí de violência, pela história das famílias, pela vida nas comunidades, mas tem também a esfera da segurança, né? Quer dizer, não existe um fator, creio, também não sou especialista, determinante no fato. É um conjunto de fatores, né? Como o senhor também lembrou. No campo da segurança, o que é possível fazer, tendo em vista que nós temos um número, são 5.300 escolas... Só estaduais. Só estaduais, isso. Como o senhor tá... Imagina se lembrarmos... Sim. Quer dizer, o que é possível fazer no campo da segurança? Porque também tem aqueles, Coronel, que querem transformar cada escola num quartel, né? Num Forte Apache. Não é assim, né? Não existe isso, né? Professor, obrigado pela pergunta. Seja na segurança pública, na educação, no jornalismo, a vida é um eterno aprendizado. Claro. Se eu disser aqui que nós não iremos nos debruçar e rever processos, tanto em consonância com a Secretaria de Educação, com outros segmentos, eu estaria fugindo da realidade. Nós iremos, sim. O governador João Dória foi uma das, lá no cenário, inclusive, foi uma das, ele pessoalmente, no início do problema, ele gerenciou a crise no início, e ele, de viva voz, falou para mim isso. Falou: Coronel, precisamos dar uma olhada, verificar como é que nós vamos atuar a partir de hoje. Então, iremos rever os processos. Não podemos confundir o trabalho da ronda escolar, que é uma ronda cujo objetivo é combater crimes na circunvizinhança das escolas, tráfico de entorpecente, aliciamento de crianças, com vigilância e segurança primária. Mas iremos nos debruçar, sim, junto com a Secretaria de Educação, junto com a Polícia Civil. Se me permitir, Tiago, professor Vila, a Polícia Civil, com guardas civis municipais, a Polícia Civil e a Polícia Técnico-Científica estão fazendo um trabalho primoroso. Ontem pude ver a Polícia Técnico-Científica analisando. Então, a gente, mesmo nesse cenário dantesco, a gente olhar que São Paulo, sem ufanismo ou vaidade, São Paulo realmente ele se encontra num patamar de compromisso e de resposta que nos orgulha. Eu vi lá delegados da Polícia Civil, investigadores, peritos criminais, fazendo uma avaliação detida para tentar reconstituir, tentar entender a dinâmica do que aconteceu e, diante dessas lições apreendidas, criarmos estruturas, vacinas, procedimentos, mudar processos para minimizarmos o sofrimento das pessoas e casos que possam ocorrer novamente.
Ok, Coronel Salles, comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza, por nos atender, e fica aqui um convite para o senhor visitar os estúdios da Jovem Pan, como sempre. Um abração, obrigado. Fiquem com Deus, um forte abraço.